Bom dia a todos. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar, tá, de forma mais lúdica, de forma mais interativa, fazendo aí um quiz redacional. Eu trouxe aqui algumas perguntas com algumas alternativas e vocês vão tentar acertar qual é a alternativa correta, tá certo? Só que antes eu vou trazer algumas explicações para vocês. Tá bom? Miguel entrou agora na sala. Bom, em relação à competência 1, tá? A competência 1, gente, da matriz referência do Enem, né? A competência avaliadora da sua redação, ela vai avaliar o seu domínio em relação à sua modalidade escrita formal da língua portuguesa no texto, tá bom? Então, olha só. A primeira competência, ela vai avaliar se você está usando de forma adequada, se você está empregando corretamente a norma padrão da língua portuguesa. E aí, quando a gente fala em norma padrão da língua portuguesa, nós estamos falando da norma formal, da norma culta, ou seja, os coloquialismos, os regionalismos, as gírias não podem ser inseridas na redação, tá? Então, a primeira competência, que é dominar, né, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ela vai exigir isso do candidato na redação. E nessa competência são avaliados, né, os possíveis erros que os alunos cometem, que os candidatos cometem aí em relação à escrita, ortografia, acentuação, a pontuação, tá? E eu trouxe aqui para vocês os casos que mais merecem destaque, que são os casos que mais fazem com que a nota, a pontuação dessa competência, ela diminua, tá? Primeiro caso é a vírgula. Muitos candidatos usam aí a vírgula de forma errada, ou então não usam a vírgula. Então eu trouxe alguns macetes. Então olha só, palavras como essencialmente ou principalmente, elas devem vir entre vírgulas, tá? Por exemplo, você está lá na sua redação escrevendo o seguinte período. Isso se deve essencialmente, ou isso se deve principalmente, à falta de investimentos do governo público nas escolas, tá? Então, a expressão essencialmente, a expressão principalmente, ela vem entre vírgulas, tá? Como no exemplo aqui, ó. Isso se deve, vírgula, essencialmente, vírgula, à alienação social e ao descaso do Estado. Nós temos aqui um aposto explicativo, tá? Você está mostrando aí, não é? Dando destaque a esse fato que, de forma essencial, se deve o quê? A alienação social e ao descaso do Estado, tá bom? Então, sempre que vocês forem usar essas expressões, vocês colocam entre vírgula, tá bom? É um aposto explicativo, sempre vem isolado na frase, podendo aparecer entre sinais de pontuação, como vírgula, parênteses ou travessões também. Você pode também usar os travessões com a mesma função da vírgula. Quando você vai trazer um aposto explicativo para o seu período, você pode colocá-lo entre travessões, tá bom? Como aqui, ó, no detalhamento da minha conclusão. O governo federal
como instância máxima da administração executiva, estou detalhando a minha conclusão. E o que é o detalhamento? É aquela informação a mais que a gente traz na conclusão. Aqui o detalhamento está sendo para o agente, o governo federal. Eu estou explicando, estou detalhando, tá, a função do governo federal, que é uma instância máxima que tem a função de quê? De administração executiva. Aqui está entre vírgulas. Eu poderia colocar também entre travessões. Um travessão após federal e outro travessão após executiva. Eles iriam fazer a mesma função da vírgula aqui, tá bom? E aí eu continuo. Deve promover palestras nas instituições de ensino. Se o período fosse direto, ficaria assim. O governo federal deve promover palestras nas instituições de ensino. Mas, entre essa informação do meu agente, o governo federal, e a minha ação, que é promover palestras nas instituições de ensino, eu inseri um detalhamento, uma informação a mais, que é como instância máxima a administração executiva. Então, isso aqui é um aposto explicativo. Eu estou explicando qual é a função do governo federal. E aí eu coloco entre vírgulas ou entre travessões. Porque eu não aconselho a colocar entre parênteses. Deixem os parênteses para as siglas. Lá na sua redação você está usando o MEC. Pela primeira vez você colocou o MEC na redação. Então você coloca entre parênteses, tá? O Ministério da Educação. IBGE, coloca entre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Casos de aposto, explicação, tá? Um detalhamento, ou você coloca entre vírgulas ou entre travessões, ok? Até aqui ficou entendido, gente? O uso da vírgula. Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos interagir, vamos falar. O momento é esse, de tirar dúvidas. No momento não. Perguntas, tudo bem. Então vamos adiante. Principais macetes da vírgula. Você nunca deve usar a vírgula após conectivos explicativos como uma vez que, visto que, tá? Você só deve colocar se vier um aposto explicativo logo após. Exemplo. De maneira análoga, lamentavelmente, a negligência estatal, especialmente na esfera legislativa, apresenta um grande empecilho, uma vez que as leis existentes que possibilitam tarará, tarará, tarará. Então, olha só, uma vez que aqui eu não insiro vírgula, não vou inserir a vírgula aqui. O período ele é direto, sem pausas. Uma vez que as leis existentes que possibilitam, tá, o desenvolvimento dos jovens, etc, etc, que você não coloca vírgula, tá? Poderia ser, visto que as escolas têm um grande papel na formação social do indivíduo, sem vírgulas, ok? O período vai direto. Aí nós temos dois casos. Caso 1, é necessário colocar a vírgula logo após um conectivo que esteja iniciando o período, tá? Exemplo, você vai começar o seu período com o conectivo portanto. Ou então, assim sendo. Ou então, deste modo. Para iniciar o período, você insere a vírgula após o conectivo. Olha só. Portanto, medidas são necessárias para atenuar essa questão. Assim sendo, vírgula. Cabe ao Ministério da Educação, em parceria com as secretarias municipais de educação, criarem novos projetos de incentivo à leitura,
Então, aí, após esses conectivos que estão iniciando os parágrafos, que estão iniciando os períodos, você deve colocar uma vírgula, tá bom? Segundo caso, se porventura esse conector, esse conectivo, ele for movido para o meio do período, ele também deve ficar entre vírgulas. Observem aqui que no exemplo 1, o conectivo, portanto, ele está iniciando o período. Ele está iniciando o meu parágrafo, por exemplo. Tá? A vírgula veio depois de portanto. No segundo exemplo, eu transferi o meu conectivo para o meio, certo? Do período. Então, ficou assim. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para atenuar essa questão, para resolver essa questão, para mitigar esse problema. Então, portanto, ele vai vir entre vírgulas, tá? É necessário, vírgula. Portanto, vírgula, que medidas sejam tomadas para resolver o impasse. Então, no início ou no meio dos períodos, os conectivos, eles vêm seguidos de vírgula, certo? Até aqui tudo tranquilo, deu para entender? Sim. Pronto. Vamos adiante. Vamos lá, slide. Principais macetes da vírgula, a gente já viu. Agora vamos ver macetes de crase, que é outro erro bastante repetitivo nas redações dos alunos, que fazem com que eles tirem abaixo de 200 pontos na competência 1, que é a competência que vai avaliar essa escrita, tá? A regra básica de crase, gente, tá? Diz que quando a frase é formada por um termo que exige a preposição a e a próxima palavra for feminina, ou seja, exige o artigo a crase ela tem que aparecer, tá bom? Então, o que é a crase? A crase é a junção da preposição a com o artigo a. O artigo a indica o quê? A palavra feminina. Primeira regra que vocês devem anotar. Nunca se usa crase antes de palavras masculinas, sempre femininas, tá bom? Nunca se usa crase antes de palavras masculinas, apenas femininas. Olha só, aqui nesse primeiro exemplo, de forma incorreta, eu tenho o seguinte período. Isso se deve, principalmente, à inoperância estatal, ou seja, à falta de ação, de operação do Estado. Como é que ficaria esse período escrito de forma correta? Isso se deve, principalmente, a acraseado com acento grave, inoperância estatal. Aqui admite-se a crase, o acento grave. Por quê? Nós temos aqui a junção da preposição a. Isso se deve a quê? A resposta que você vai dar a essa pergunta é uma palavra feminina. Inoperância é uma palavra feminina. Então, eu tenho a necessidade de eu responder a esta pergunta ao que se deve a inoperância estatal, e inoperância é uma palavra feminina. Então, eu tenho a junção da preposição com o artigo, que vai definir aí a palavra como sendo feminina, inoperância. Então, aqui eu coloco a crase. Quando você estiver na dúvida, uso crase ou não uso crase? Estou em dúvida. Uma dica, um macetezinho. Troca o substantivo feminino por um masculino. Se esse substantivo ele admitir o uso do ao, tá? Ou aos, vai haver crase. Exemplo. Isso ocorre devido à inoperância estatal. Eu poderia trocar a inoperância pelo descaso.
Isso ocorre devido ao descaso estatal. Então, ao é o contrário aqui do a acraseado. Se a expressão admite ao, a expressão com o a vai ser acraseado, tá bom? A professora se referia às alunas reprovadas. Se eu for substituir pelo masculino de alunas, eu iria colocar alunos. Então, ficaria assim. A professora se referia aos alunos reprovados. Então, o contrário aqui seria aos. Se a expressão admitiria aos, o as de as alunas vai ser acraseado. Tá bom? Ok, gente? Então, são alguns macetes básicos para o uso da crase, sempre antes de palavras femininas. Está na dúvida? Substitui por ao. Outra dicasinha, outro macete que eu não coloquei no slide, mas isso aqui é bem batido. Quando você diz que vai a um determinado lugar e volta deste lugar, você troca a expressão da por de. Por exemplo, vou a Natal. Esse a de a Natal, ir a algum lugar. Quem vai a algum lugar. É acraseado? Vou a Natal. É acraseado ou não? Primeiro desafio para vocês. Respondam aí no chat. Vou a Natal. É acraseado, sim ou não? Não vou dar a resposta agora, tá? Vou a Natal. Esse a é acraseado? Responderam aqui que não. Jonathan Vitoriano respondeu que não. Alguém concorda? Alguém discorda? Por que, Jonathan, você acha que não é acraseado? Olha só. Vamos lá para a explicação e para o macete, tá? Quando você diz que vai a algum lugar e quando você diz que volta do lugar, ou, tá? No caso aqui, vou a Natal, volto de Natal, tá? Aqui não admite crase. Quando você diz que volta de, tá? Exemplo. Vou a Natal. Quando você vai dizer que volta, você vai dizer volto de Natal ou volto do Natal? Você vai dizer volto de Natal em 3 dias. Então, quando admitir, tá? O de, você não coloca crase. Só vai usar crase nesses casos quando admitir do ou da, certo? Exemplo, vou à França. Volto da França ou volto de França? Você vai dizer volto da França. Quando admitir da na volta, você usa a crase, tá? Vou a, volto da, crase a. A dica é essa, o macete é esse, tá? Vou a, volto da, crase a. Vou à escola. Volto de escola ou volto da escola? Volto da escola. Então, esse A de escola é acraseado, tá? Vou a Sergipe. Volto da Sergipe ou volto de Sergipe? De Sergipe. Então, não tem crase. Mas digamos que você mora em São Paulo. Aí você diz, vou a Paraíba. Quando você vai dizer que vai voltar, você não vai dizer volto de Paraíba em um mês. Você vai dizer volto da Paraíba. Então, vou a Paraíba visitar meus parentes é acraseado, tá bom? Deu para entender esse macete? Memorizem, ó. Vou a, volto da, crase a, certo? Vou a, volto da, crase a.
Sempre nesses casos que o retorno admite o da na volta, você coloca a crase, o acento grave. Tá bom? Lembrando que o acento grave, a crase, em cima da letra A, é para a esquerda. Muita gente, às vezes, coloca para a direita e aí já é o acento agudo, certo? Muda totalmente o sentido. A crase é para a esquerda, certo? Aqui ficou entendido? Concordância. O que é a concordância? É quando você escreve algo e o receptor da mensagem consegue seguir o seu raciocínio, ou seja, consegue entender aquilo que você está falando. E aí existem vários tipos de concordância. Concordância verbal, concordância nominal, a concordância com o plural, a concordância com o gênero, tá? E erros de concordância com verbos são muito cometidos na redação, tá? Verbos que não admitem o plural ou então o uso do singular quando o verbo deve ir para o plural. Por exemplo, muitas pessoas têm mania de pluralizar o verbo fazer, tá? No sentido de fazem 2 anos que ninguém resolveu o problema, tá? Nesse caso aqui, ó, o verbo fazer, ele não vai admitir ir para o plural, tá? O verbo, ele deve manter sempre de forma não modificada, certo? O verbo fazer, indicando um tempo decorrido, um tempo que passou, ele é impessoal. Faz 2 dias que falta água no meu prédio. Correto. Porque o verbo fazer está indicando o tempo decorrido. O tempo em que o seu prédio está sem água. Nada de dizer, fazem 2 dias que falta água no meu prédio. Fazem 5 semanas que eu já estou em Bananeiras. Nada disso. O verbo fazer, indicando tempo passado, tempo decorrido, é impessoal. Sempre no singular. Faz. Quando é que eu uso o verbo fazer no plural? Quando ele indica uma ação. Tá? Certo? Todos os alunos fazem as redações sempre com capricho. Está indicando a ação dos alunos. Aí sim o verbo pode ir para o plural, concordando com os alunos. Certo? Mas indicando tempo cronológico, tempo passado, ele é invariável, certo? Então, o correto seria, faz 2 anos que ninguém resolve o problema, e não fazem 2 anos, ok? Exemplo aqui de verbo, que deve ir para o plural, ó. Encontra-se saídas, encontra-se soluções, está errado, ok? O verbo deveria ir para o plural, concordando com o sujeito. O correto seria, encontram-se saídas. Certo? Se nós fôssemos passar para a voz passiva, saídas são encontradas, estratégias são encontradas. Toma-se medidas. Errado. Medidas são tomadas. Então, o correto seria, tomam-se medidas necessárias para resolver o problema. O verbo sempre deve concordar com o sujeito, certo? E aí eu chamo a atenção de vocês para o verbo ter na terceira pessoa do plural, certo? Quando o verbo ter, ele vai para a terceira pessoa do plural, ele recebe acento circunflexo. Ó, as pessoas têm o direito de votar. Esse tem, ele vai ser acentuado com acento circunflexo, porque está indicando a terceira pessoa do plural. Se eu for substituir as pessoas, eu colocaria elas. Pronome elas, tá? Então, elas têm o direito de votar.
Mas, se eu estou apenas falando de um sujeito apenas, tá? Sem ser no plural, na terceira pessoa do singular, ele tem o direito de votar, ou ela tem o direito de votar, o verbo ter permanece sem o acento. O verbo ter só vai ter acentuação quando estiver na terceira pessoa do plural, certo? Eles têm escolha para ser feita, eles têm a opção, não é, de não realizar a compra, elas têm me dito o quanto tem sido difícil. Então, sempre que for para o plural, terceira pessoa do plural, o verbo ter, ele vai admitir a acentuação, tá bom? Do mesmo jeito, gente, nós temos essa regrinha adequada para a forma vem, tá? Na terceira pessoa do plural, também recebe o acento circunflexo, tá bom? Eu digo, Miguel vem à tarde para a aula. Miguel vem à tarde para a aula. Mas se eu digo, Miguel e Ana Laura vem à tarde para a aula, aí o verbo vem, ele vai receber o acento circunflexo, porque aí eu já estou pluralizando. Se eu fosse trocar os nomes Miguel e Ana Laura, eu iria trocar por eles, terceira pessoa do plural. Admite que o verbo seja acentuado. Eles vêm para a aula à tarde, certo? Até aqui ficou entendido? Sim, Pronto, nenhuma dúvida, tá? Em relação aqui? no momento não. Ok, coisa boa. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? O mesmo serve, gente, para o verbo haver. E aí eu trago esse macetezinho, essa dica, tá? O verbo haver no sentido de fera, ou seja, no sentido de fazer, existir, realizar e acontecer, ele é invariável, tá bom? Do mesmo jeito que eu expliquei aqui, ó, no slide anterior, tá? O verbo fazer, certo? Indicando o tempo passado, ele é invariável. Ó, há meses que não vejo. Faz meses que não vejo. Faz anos que eu não vou visitar minha mãe. Exemplo. Então, a forma correta é sempre no singular, tá bom? Eu não posso colocar fazem meses que não vejo. Fazem dias, erradíssimo. Sempre no sentido de tempo passado, no sentido de haver, vai permanecer invariável o verbo fazer, ok? Existir, ó, existir, tá? No sentido também de há muitos pobres no Brasil. Esse exemplo, há muitos pobres no Brasil. O verbo existir, no sentido de haver, ele vai para o plural, certo? No sentido de haver, existem, você pode usar tranquilamente. Existem muitos pobres no Brasil. Mas, se eu for usar o verbo haver, ele vai ser invariável, tá? Há muitos pobres no Brasil. Tá certo? Existem muitos pobres no Brasil, ok. Vai para o plural. O verbo há, o verbo haver, né, no caso, vai ficar no singular, certo? No sentido de realizar, ó, realizaram-se muitos eventos. Houve muitos eventos. Houve no sentido de realizar e não houveram. Muita gente usa de forma errada, tanto na escrita quanto na fala. Houveram muitas pessoas. Nada disso, tá?
há muitas pessoas participando do debate, um exemplo. Ou então, existiram muitas pessoas participando do debate. No sentido de acontecer, tá? Aconteceram casos de dengue. Houve casos de dengue e não houveram casos de dengue, certo? Sempre nesse sentido, no sentido de fazer, no sentido de existir, no sentido de realizar, no sentido de acontecer, o verbo haver, ele não vai para o plural. Ele é sempre invariável. Ok, gente? Certinho? Tudo entendido até aqui? Sim. Primeiro quiz redacional, tá? Olha só. Qual o sentido daqui? Aqui seria a palavra locução. Ou foi um erro de digitação, ficou locução, mas é locução. Qual o sentido da locução não obstante? Muitos alunos usam sem saber o verdadeiro sentido da palavra, da expressão não obstante. Aí coloca lá na redação sem saber o sentido, fora do contexto, modifica tudo. Então, não obstante, tem o sentido de quê? Oposição e concessão, conclusão, consequência ou adição. Na opinião de vocês, é a alternativa A, B, C ou D? A minha é A. Na minha. A. Na minha é A. A. Vamos ver a resposta? Alternativa A. Eu sempre Não tô certo. obstante, tá? É uma locução conjuntiva coordenativa que dá a ideia de adversidade, ou seja, dá uma ideia de oposição. Ó, estava cansado. Não obstante, foi trabalhar. Mesmo cansado, ele foi trabalhar. Dá uma ideia de oposição, tá? E também pode ser uma locução prepositiva concessiva, seguida de um verbo no infinitivo ou indicando um adjunto adverbial. Equivale a apesar de. Não obstante estar cansado, foi trabalhar. Ou seja, apesar de estar cansado, foi trabalhar. É uma ideia de oposição, tá? E também dá uma ideia de concessão. Não obstante o cansaço, ele foi trabalhar, certo? Alternativa A. Quantos erros vocês acham que existem nesse trecho? Segundo quiz. Cabe, portanto, às escolas criarem projetos educativos que visam o auxílio na luta para o bullying. Vamos lá. Primeiro, identifiquem os erros presentes nesse período. Quais são os erros presentes aí nesse período? Vamos ver se vocês adivinham. Adivinham não, né? Que aqui ninguém é adivinhão. Se vocês identificam. Para depois saber a quantidade de desvios à norma culta presente nesse trecho de redação. Não identificaram nenhum até agora? Eu acho que tem 4. 4. Quais seriam os 4? Eu acho que teria uma vírgula depois de portanto. Sim, Um acento correto. crase em as escolas. O Certo, acento agudo no auxílio. E eu acho certo. que tem um I no bullying. Isso. Ainda faltou um. Ah, É bem. Mas está de parabéns. Os principais você identificou. A alternativa correta seria a letra C. 6. Não, peraí. Alternativa B. Não é a C. Aqui foi eu que errei, me atrapalhei. Alternativa B. São 5. Ó, a crase, o acento grave em as escolas, certo? Não, são 6 mesmo, contando com o portanto. Eu que esqueci de colocar o portanto aqui. A vírgula depois de portanto, o acento grave em as escolas, certo? O verbo visam deveria ser visem, criarem projetos educativos que visem o auxílio, deveria ser acentuado. A substituição de para na luta para o bullying deveria ser contra o bullying,
e a palavra bullying, que tem o i depois do y. A alternativa correta é a letra C, são 6 erros. Só faltou eu identificar aqui a questão da vírgula depois de portanto, tá bom? São 6 erros no total, tá bom? Gente, falta exatamente 1 minuto para terminar a nossa aula. Como passou rápido, não foi? Foi. Muito rápido, muito rápido. Você vai mandar os slides? Vou, mas ainda tem outros quiz e eu vou retomar na próxima aula. O que é que vocês acham? Ok. Certo, A tudo gente bem. continuar na próxima aula. Certo? Então, eu não vou mandar os slides hoje porque tem o gabarito, tem as respostas. Na próxima aula, a gente continua com esse quiz redacional e aí a gente trabalha outras questões. Certinho? Certo. Então, gente, Vamos. tchau, tchau. Obrigado pela participação e até a Tchau, próxima professor. semana. Até a próxima Tchau, aula. professor. Até semana que Tchau, vem. tchau.